Se você também é do time das bailarinas que tem a memória ruim, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te dar algumas dicas como que eu faço para memorizar as sequências, para memorizar tudo que a gente precisa dentro da aula de balé. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Ju Duarte e ajudo diariamente bailarinas adultas a evoluírem no balé com mais confiança e sem lesões. Vídeo de hoje, pergunta que apareceu na minha caixinha no anteontem. E aí, eu acho que tem total relação com o último vídeo que eu postei aqui no canal, e se você ainda não assistiu, eu vou colocar aqui em cima, que é um vídeo sobre nomenclatura. E já adianto, para memorizar, se você tem a nomenclatura na sua cabeça, não tudo, claro, mas se você tem o mínimo de nomenclatura ali já memorizado, já fixado, entendendo o que significa cada coisa, vai facilitar muito o seu processo. Então, se você ainda não assistiu, vou deixar aqui embaixo também na descrição para você conferir, porque um vídeo acaba sendo o complemento do outro. Esse vídeo eu quero te dar algumas dicas e já adianto que assim, eu também tenho dificuldade com memorização, então não pense que você é a única do mundo, a única bailarina do mundo que tem dificuldade para memorizar, porque acredite, não é. E esse é um dos motivos, inclusive, de ter criado esta canequinha do Flork, como a sequência começa mesmo. E se você não sabe, eu tenho uma loja de canecas para bailarinas. Vou deixar o link da lojinha aqui embaixo. E tem várias canecas divertidas. Sobre essa questão da memorização, acho que são dois modelos. Tem essa, como a sequência começa mesmo, e acho que, esqueci a sequência, alguma coisa assim. Eu vou pôr a foto dela aqui no vídeo para você ver que gracinha. Mas brincadeiras à parte, claro que é legal a gente brincar com isso, mas é importante que a gente se esforce para conseguir gravar sequências. Primeiro de tudo, tem pessoas que têm uma facilidade maior na memorização e tá tudo bem. Pode ser que você seja uma dessas bailarinas privilegiadas, pode ser que não. Isso significa que você não vai render na aula de balé, isso significa que você tem que partir para outro tipo de hobby, para outro tipo de esporte? Também não. Mas, assim como qualquer outra coisa dentro do balé, memorização é treino. Quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. E a partir do momento que a gente para de treinar, a gente acaba esquecendo. Sabe por quê? Eu vou te contar uma história rapidinha. Quando eu voltei para o balé, depois de um longo período de pausa, eu fiquei aí por volta de uns 9 anos, 10 anos, sem aulas de balé, fui fazer outras coisas, enfim, coisas da vida que acontecem, né? E aí, quando eu retornei, tem mais ou menos uns 2 anos, eu tive muita dificuldade na memorização de exercícios simples, de sequências simples. Então, eu já tenho naturalmente uma dificuldade, só que ao retornar, eu tive dificuldade em todos os momentos da aula, desde as sequências de plié, depois eu fiz as sequências de tandi, que são sequências relativamente simples, mas que eu tive muita dificuldade, tive que ir colando ali na medida do possível da colega da frente, né, porque ela conseguia me ajudar, e aí, enfim, vamos falar sobre isso também. Então, primeira dica, principalmente se você é uma aluna iniciante que está começando no balé agora, entenda quais são as lógicas existentes dentro das sequências de balé. Vou traduzir. Na maioria das vezes, e eu vou falar por mim como professora agora, as sequências do balé, quando é iniciante, elas vão seguir um padrão que geralmente é uma formatação em Ancroix, ou seja, vamos resgatar lá da aula de nomenclatura o que significa Ancroix. Eu vou colocando aqui embaixo as traduções, tá bom? Ancroix significa formato de cruz. Então, isso é como que eu posso dizer? É um modelo, entre aspas, pré-determinado de sequência. E, ó, o Ancroix, ele vai acontecer durante toda a sua jornada do balé. Então, você vai ver muito nas primeiras aulas de balé e você vai continuar vendo muito sequências em Ancroix em níveis mais avançados. Então, o que isso significa? Eu vou fazer, independente do movimento, se é um Battement Tandi, se é um Battement GT, seja lá o que for, uma sequência em Croix, ela é feita primeiro com a movimentação na frente, depois com a movimentação da perna ao lado, depois a movimentação da perna atrás, e repete, lembra, formato de cruz. Então, eu tenho frente, eu tenho lado, eu tenho aqui, trás, e eu tenho a outra ponta da cruz, ou seja, eu repito a movimentação na lateral. Isso é um Ancroix básico, um Ancroix simples. Frente, lado, trás, lado de novo.
Então, se você já entender esse modelo prévio de sequência, quando a sua professora te falar, olha, a gente vai fazer um Batman-Tandi em Ancroá, pronto, ficou muito fácil de você decorar, porque você já sabe o que é um Batman-Tandi, você já sabe o que é um movimento Ancroá. Soma as duas coisas e você consegue memorizar com mais clareza. E aí a gente vai para a segunda dica, que é divida a sua sequência em blocos. Claro que, se a sequência de movimento ela é menor, são menos blocos. Se a sequência ela é maior, terão mais blocos. O que isso significa? O professor está passando a sua sequência. Vou colocar aqui o Batman-Tandi de novo. Eu gosto, né, de dar o exemplo do Batman-Tandi. Vamos supor que a sequência completa seja a seguinte. Batman-Tandi frente, Batman-Tandi lado, Batman-Tandi trás, Batman-Tandi ao lado. Um movimento em croix. Essa movimentação, ela se repete. Tudo isso continua na sequência. Frente, fecha, lado, fecha, trás, fecha, lado, fecha. Tudo bem? Beleza. Vamos continuar a sequência. A gente vai fazer 4 movimentos de Batman-Tandi na lateral. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Plié e terminei a minha sequência. Uma sequência bem simples, tá? Como que eu posso dividir essa sequência? Em 2 blocos. Pensa aí um pouquinho rapidinho. Como que você dividiria isso que eu acabei de falar em 2 blocos? Olha como é simples. A primeira parte, o primeiro bloco, eu colocaria só a parte do ancroar. 2 vezes. Frente, lado, trás, lado. E vou repetir. Frente, lado, trás e lado. Isso para mim é um primeiro bloco. Muito claro. E eu vou gravar. Frente, lado, trás, lado, frente, lado, trás, lado. Beleza. 2 vezes ancroar. Gravei, ficou fácil. Eu vou para a segunda parte do exercício, que é os 4 movimentos na lateral. Batman-Tandi, a la second. 1, fecha, 2, fecha, 3, fecha, 4, fecha, termina a sequência. Pronto. E aí você vai resgatar. Qual é a primeira parte? A ancroar. Frente, lado, trás, lado, frente, lado, trás, lado. Beleza, essa é a primeira. Como que continua? É a segunda parte. 4 na lateral. Abre, 2, 3, 4, termina a sequência. Olha como é simples. Eu sei que na hora tem a música, tem o professor explicando, mas percebe como não é tão difícil assim? E aí vamos supor que tenha outras movimentações, que tenha um balance, que tenha um relevé, que tenha qualquer outra coisa do tipo uma posição em arabesque. Isso ficaria como a terceira parte, por exemplo. E aí, quanto mais coisas tem na mesma sequência, mais divisões você vai fazendo. Isso vai organizando na cabeça para que você não pense numa coisa só. Terceira dica. Teste qual é a melhor forma para você, que você se sente melhor no processo de memorização. O que isso significa? Algumas pessoas gostam de fazer o movimento enquanto o professor está explicando. Então, o professor está lá na frente, está explicando, e você está fazendo junto. Frente, lado, trás, lado. Você está replicando a movimentação com as suas pernas, com os seus pés. É uma opção? É. Para mim, é engraçado porque algumas coisas funcionam de uma forma e outras funcionam de outra. Então, dependendo da sequência, eu não gosto de marcar com as pernas, porque me tira a atenção de alguma forma. Eu não consigo nem explicar o porquê. Enfim. Agora, tem algumas pessoas, como eu estou fazendo nesse vídeo, que gostam de marcar com as mãos. O que é marcar com as mãos? É tipo uma linguagem universal dos bailarinos, né? A gente imita a posição dos pés com as mãos. E aí você consegue olhar também o que você está fazendo, que é exatamente o que eu estou mostrando aqui. O professor está mostrando lá na frente, então eu estou repetindo com a mão. Frente, lado, trás, lado. Eu estou replicando o que eu faria com os pés, só que com as mãos. É muito doido pensar nisso, né? Mas é uma outra forma de memorização. Outra forma que funciona, e para mim funciona, por exemplo, nos saltos. Nos saltos que eu tenho mais dificuldade, o que eu faço? Eu olho com muita atenção a movimentação. Alguns momentos eu até marco com os pés, mas sabe qual é o principal para mim? Falar o nome do passo e, entre aspas, cantar uma música com os nomes dos passos. E aí, claro, que se você não sabe o nome dos passos,
Você pode criar uma associação ou, enfim, tentar de uma outra forma. Então, por exemplo, eu estou olhando para o professor e estou repetindo aqui junto com a música. Xandiman, 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 sobre so Xandiman. Porque, para mim, Juliana, na hora que eu estou fazendo sozinha, né, sem a ajuda do professor e com música, essa música, Xandiman, 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 sobre so Xandiman, meio que entrou, e aí eu consigo entender, eu consigo relembrar o que vem antes e o que vem depois. Como ficaria na sequência inicial que eu te mostrei agora? Devam, secom, derrière, secom. Devam, secom, derrière, secom. Secom, 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 terminou. Ju, não sei o nome dos passos, não sei o nome das posições. Frente, lado, trás, lado. Frente, lado, trás, lado. E claro que você não está falando isso alto, por favor, porque aí você acaba atrapalhando até os seus outros colegas. Mas, ó, vai criando aqui na sua cabeça, ó. Frente, lado, trás, lado, frente, lado, trás, lado. Eu nem sei se o microfone captou. Funciona? Não sei. Testa. Então, aqui tem 3 opções. Qual é o certo e qual é o errado? Não existe. Qual é o melhor também? Não existe. É o melhor que funciona para você. Como eu disse no começo, para mim, eu sei que algumas movimentações, alguns tipos de sequência, eu gosto de marcar de uma forma, outros eu gosto de marcar de outra. Como que eu faço isso? Como que isso é organizado na minha cabeça? Não sei. Eu vou testando e aí eu já sei o que funciona melhor, entendeu? E se eu não perdi a conta, essa é a dica número 4, que vai de encontro com o que eu falei lá no começo desse vídeo, né? Que o vídeo anterior eu falei sobre nomenclatura. Pois é, ter o caderninho do balé. Hoje eu não faço mais isso. Hoje, para mim, para o meu objetivo, para o meu nível, eu não vejo mais necessidade. Mas eu tenho aqui meu caderninho para provar que eu já fiz isso durante muito tempo da minha vida. Então, o que eu fazia? Nos meus primeiros anos de balé, a gente tinha uma barra do mês. O que significa isso? Isso aqui, ó, dica para os professores. A barra do mês, ela facilita muito para o aluno. É uma das melhores estratégias quando a gente fala de memorização. Por quê? A gente tem uma sequência durante o mês. Aquela sequência de plié vai se repetir ao longo do mês. Aquela sequência de battement tendu vai se repetir ao longo do mês. Ou seja, aquela aula, claro que uma alteração aqui, uma alteração aqui, mas assim, a aula em si, ela vai acabar se repetindo ao longo do mês. É bom para o professor por conta de planejamento. É bom para o aluno porque ele tem tempo de conseguir memorizar os movimentos, conseguir memorizar as sequências. Porque, ó, pensa comigo. Se você não consegue memorizar as sequências, você não consegue fazer os movimentos com a qualidade que você conseguiria fazer, com a qualidade que você conseguiria mostrar, porque você está preocupado em qual é o passo que vem na sequência. E não está tendo a preocupação suficiente em passar o pé, arrastar o pé pelo chão durante um battement tendu. Consegue entender? Então, por isso que é tão importante a gente trabalhar a memorização e para os professores ter uma barra, não precisa ser um mês, né? Eu trabalhava com mês, era a estrutura que a minha professora fazia, eu já fiz isso também, mas assim, ter uma mesma sequência que vai se repetir durante algum tempo, porque o aluno precisa memorizar aquilo para mostrar a eficiência, mostrar a qualidade do trabalho. Entendeu? E aí, voltando aqui meu caderninho, a gente anotava a sequência, ó. A gente anotava todas as sequências da barra do mês. Então, anotava, ó, por exemplo, qual era a sequência deste ano da barra do mês de março? 2 demi-plié na primeira posição dos pés. 1 élevé, 2 grand plié, 1 souplesse. Aí depois, repete tudo na segunda posição dos pés, quinta posição dos pés e quarta posição dos pés, apenas mudando os suplesses. Conseguiu aí entender? E aí o fato de você ter que lembrar qual foi a sequência utilizada na sua aula para poder replicar no seu caderno, isso vai te ajudar na memorização. Ai, Ju, mas eu não sei a nomenclatura. Depois vai no vídeo de nomenclatura para poder estudar a nomenclatura também.
Mas já te adianto, não sabe escrever corretamente? Não tem problema, escreva exatamente. Olha aqui, ó. Ó como eu escrevia supplesse. Ó, supplesse. Aqui é da mesma maneira que a gente fala, mas não é a grafia correta. O importante é que você entenda o que você está escrevendo. Isso é o mais importante. Ai, Ju, mas eu não consigo lembrar da sequência completa. Vai acontecer, acredite. Quando você sentar com o seu caderninho e vai falar, vou fazer a anotação da barra e começar, você vai lembrar, puxa, mas o que que eu tinha que fazer mesmo? Era um plié ou era dois pliés? Era um élevé ou era um relevé? Vai surgir esse tipo de dúvida. E aí você pode levar essas dúvidas para a próxima aula ou esperar a próxima aula e falar, putz, aqui lembrei o que era. Quando chegar da aula, você vai lá anotar no seu caderninho. Todas essas pequenas ações que eu te trouxe nesse vídeo vão te ajudar no seu processo de memorização. Eu sei que parece impossível, eu sei que parece uma coisa de outro mundo, que eu nunca vou conseguir gravar, mas olha, acredite, quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. Até que vai chegar num ponto que você vai olhar a sequência uma vez, vai entender e já vai conseguir replicar. Fácil? Não, mas é muito possível. Eu, com a minha cabecinha, consigo gravar, então você também consegue. Ah, ó, já esqueci. Uma dica final, para você que ficou até o final desse vídeo, uma dica extra. Muitas bailarinas têm o costume de ficar colando da amiga da frente. Porque a amiga da frente, quem tá na ponta da barra, geralmente é aquela pessoa que tem memória boa, não é? Olha só, vai escutando a história. E aí você tá sempre atrás e tá sempre colando dessa sua amiga que tem a memória muito boa. E aí eu te pergunto, e se algum dia ela faltar? E só você na sala? Vamos colocar uma situação meio improvável? É, mas pode acontecer. E se um dia que você estiver sozinha na aula, como você vai fazer? Outra situação, o professor pede para mudar a ordem da barra. Isso também pode acontecer. Inclusive, é mais provável. O professor chegar e falar assim: olha, quero fulana aqui na ponta, quero você aqui no meio, quero você aqui na ponta, inverter toda a ordem que a gente gosta, né, de ficar. A gente tem sempre o cantinho da barra, né, aquele cantinho cativo, eu sei. Eu também tenho o meu. E aí, porventura, você fica na ponta da barra. Como é que você vai fazer? Você vai ficar colando do espelho? Não dá certo. Então, a minha dica é, saia aos poucos, não precisa ser todas as aulas, mas saia em alguns momentos da sua zona de conforto. Se você tem sempre alguém ali na sua frente para ficar colando, tenta ir colando cada vez menos. Errou, não tem problema. Errou, continua. Errou, pega da onde conseguir. A aula, ela serve justamente para a gente ir melhorando a qualidade do movimento, mas também ir aprimorando outros quesitos, como a própria memorização. Então, vá te tirando um pouco daquela zona de conforto de ter sempre alguém ali ao seu dispor, para você só repetir a sequência, entendeu? Porque isso acaba se tornando um vício. E quando você menos esperar, você vai ficar tão habituada a colar de alguém, não trabalhando a memorização, e quando você menos esperar, pum, você vai estar na frente, precisando decorar e não vai conseguir decorar uma sequência simples. Inclusive, isso é o que eu faço. Para mim, é muito desconfortável ser a primeira da barra, mas eu me coloco na posição sempre que possível para forçar a minha capacidade de memorização, para forçar o funcionamento da minha cabecinha, porque eu sei que isso é importante e eu sei que eu tenho essa dificuldade. Ai, Ju, mas se eu esquecer no meio da sequência, pode acontecer. O que que eu faço? Esqueci. Nossa, deu um branco. Acontece, deu um branco. Eu dou uma olhadinha ali no espelho e falo, opa, lembrei. E aí continua a sequência, tá? Então, cuidado com esse vício que pode acontecer aí dentro da sua jornada bailarinística. E se você curtiu a canequinha, como a sequência começa mesmo, vou deixar aqui embaixo o site da Relevez, a minha loja online, com canecas personalizadas para bailarinas, com temas bailarinísticos, né? Eu tenho uma outra aqui, ó, deixa eu pegar para você, que eu faço de porta-lápis. Tem novidade na Relevez agora em 2023, então acessa o link que está aqui embaixo, eu vou deixar o link da lojinha. Tem outros modelos com outras frases divertidas, com Andeor, por exemplo, também tem umas frases bem divertidas. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e, principalmente,
pratique. Pratique. Combinado? Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.